no ar nosso podcast Entre Braçadas. Para você que está nos assistindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso programa é uma produção da TV FBDA, Federação Baiana de Desportos Aquáticos, numa parceria com a CUC, Central Única da Cidadania, uma associação filiada à FBDA. Nosso propósito é levar até você a informação de alta qualidade, propondo o bem comum através da consciência coletiva, para que possamos pensar e agir de forma minimamente semelhante. É o mesmo de estarmos construindo um mundo melhor. Como é que você pode ajudar o nosso programa? Dando like e compartilhando os nossos conteúdos nas suas redes sociais. No programa de hoje, conversaremos com Carlos Rogério Rebouças Arapiraca. Rogério Arapiraca, ou simplesmente Arapiraca. Quem é Rogério Arapiraca? Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, os telespectadores da TV CBDA. E quando eu recebi o convite para vir para cá, eu fiquei muito alegre, porque sempre é bom a gente divulgar os nossos feitos e falar o que a gente fez. Rogério Arapiraca hoje é uma pessoa muito feliz, muito alegre e que deixou de trabalhar. Ele hoje não trabalha, ele hoje se diverte. Porque quando você trabalha no que você gosta, você fica se divertindo o tempo todo. E nessa diversão toda aí, eu, Carlos Rogério Rebouças Arapiraca, filho de Feira de Santana, quando vim para Salvador em 1979, comecei minha jornada. E eu vou falar pelo o título maior, que foi campeão mundial em 2014, e depois fui escolhido o melhor técnico do mundo. É uma alegria muito. A gente nordestino, morador aqui de Salvador, conseguir um título mundial no meio desse pessoal todo é uma alegria muito grande. E eu não precisei sair de Salvador, a construir nosso legado aqui, e a gente fez assim um excelente trabalho. Fui para 2 Olimpíadas, fui para 13 mundiais, mais de 12 sul-americanos, fui vencedor de vários campeonatos brasileiros, fui técnico de polo aquático durante 8 anos, coloquei 4 atletas na seleção brasileira, coloquei a Bahia como pentacampeã norte-nordeste. A Bahia era a 3ª potência do polo aquático no Brasil. Então, essa foi minha contribuição para o polo aquático. Eu também fui técnico de maratonas aquáticas e técnico da seleção brasileira durante 14 anos, onde eu treinei diversos atletas. O atleta de maior destaque foi Alan do Carmo, que com ele nós fomos a 2 Olimpíadas, que foi na China e no Rio de Janeiro, e conseguimos assim um título de campeão mundial. Em 2013, nós fomos campeão mundial de equipe. E em 2014, campeão mundial individual, que é uma alegria para a gente assim, muito grande a gente conseguir esse título. Quando eu comecei a minha jornada na ASBAC, eu formei uma equipe de Mirim Petis, que depois que eu comecei, 3 anos depois, 20 provas, eu ganhava 19. Fiz uma senhora equipe. E aí, dei início a trabalhar o infantil ao juvenil. Um dia o repórter da tarde me perguntou: Arapiraca, você tem um sonho? Eu disse: tenho. Eu quero botar um atleta na seleção brasileira. Esse é meu sonho. 2 anos e meio depois, eu não botava um na seleção brasileira. Eu botava 3 e eu era o treinador. E aí eu fui para Charleroi, entendeu? Uma cidade muito bonita, onde o Brasil, pela primeira vez, o único técnico que nenhum outro tinha conseguiu trazer para o Brasil o título do Multination. Mas não foi o título,
foi o campeão masculino, o campeão feminino e o campeão geral. Isso aí foi uma alegria muito grande para mim. E essa cidade é onde? Charleroi, na Bélgica. Na Bélgica. Muito bem. Bom, com esse currículo assim gigantesco e fantástico, vamos ver se a gente desfruta nesse programa de hoje. E Rogério deixa aqui um recado que vai servir para todo mundo. Então a gente vai fazer assim um bate-bola aqui rapidinho, perguntando o seguinte: nasceu em Feira de Santana? Sou filho de Feira de Santana, nasci em Feira de Santana. E uma coisa, eu não comecei na natação, eu comecei nos saltos ornamentais. Curioso. Aí eu já ia perguntar. Começou na natação quando? Eu comecei nos saltos ornamentais. E aí um dia uma menina me desafiou para nadar com ela, eu fui e perdi. Sim. E aí eu disse, não, eu não posso perder. Aí fui fazer natação. E aí eu abandonei o salto e fui para a natação. Na época eu treinava com o João Batista, Sim. no Feira Tênis Clube. E naquela época eu era nadador de 1.500, 400 medley, 400 livre, 200 medley. Eu era nadador dessas provas. E o primeiro professor foi João? João Batista. Foi meu primeiro técnico, que foi João Batista, que assim, foi uma alegria muito grande para a gente. E aí a gente participava das competições aqui em Salvador, nadava jogos abertos. Já afiliado à federação? Já afiliado à federação. O Feira Tênis Clube a gente nadava. Uhum. A gente saía lá de Feira de Santana de Kombi, vinha 16, 17 atletas dentro de uma Kombi, competia e depois voltava para a Feira de Santana. Eu sei que na sua família todo mundo nadou. Tadeu e Emerson foram junto com você? Nadaram juntos? Não. Os três nadaram juntos. Assim, eu e Emerson tiveram mais destaques. Eram mais novos. Tadeu, ele nadava também, mas não tinha esse destaque todo. Mas era sempre dedicado, estudioso e, por exemplo, assim, chegando a ser depois técnico do Feira Tênis Clube, né? Os três começaram com o João. Os três começaram com o João. Olha, um destaque para João, porque João fez um trabalho muito bom em Feira de Santana. Hoje está nativo ainda ou ele está aposentado? Ele está aposentado, mas não deixa de treinar e não deixa de participar das competições. Isso. Ele tem participado de todas as competições do Master aí, ele tem vindo. No dia 13 agora ele vai estar aí novamente participando. E é um exemplo para todo mundo. Para todos nós, inclusive para você que 80 começou com ele. anos. 80 já? 80 anos e João Batista está aí. João Batista Borges participando das competições. E ele só nada 800, 400, 200, entendeu? É um guerreiro. É um guerreiro. É um guerreiro. Muito bem. Eu vou aproveitar, até porque você falou em saltos ornamentais, que é uma coisa que normalmente a gente não vê. Eu nunca vi uma competição de saltos ornamentais aqui em Salvador. Olha que eu estou aqui desde 73. E tinha competição lá em Feira de Santana? A gente tinha iniciação, porque o Feira Tênis Clube era um dos maiores parques aquáticos que tinha. Tinha piscina de 25, tinha piscina de salto, tinha piscina social, tinha piscina pequeno. Então, chegou um técnico lá e começou a ensinar. Eu gostei, eu levava jeito, entendeu? Ele veio de fora? Ele veio de fora. Aí estava lá no Feira Tênis Clube e eu aí entrei para fazer. Isso nos anos 70? Isso em 1974. Curiosidade. Olha aí uma curiosidade. Saltos ornamentais que a gente anda caçando aqui, Feira de Santana teve. Teve competição? Participou de alguma competição? Quem tinha também saltos ornamentais era Maceió. Mas eu não cheguei a participar de competição porque logo eu migrei para a natação. Entendi. De qualquer forma, tem um indício. Está na hora da nossa federação, que inclui saltos ornamentais, começar a se mexer no sentido de fazer alguma coisa nesse sentido. Está faltando uma piscina aqui que não tem. Não tem, a caixa de salto. Não tem a caixa de salto. Não tem. Olha, Arapiraca, para minha surpresa, tá vendo? Não sabia. Praticou saltos ornamentais. Você lembra do nome do professor? Rui. Professor Rui. Veio de onde, você lembra? Não me lembro. Bom, aí você veio para Salvador em 1979. Você já veio para aqui para estudar, entrou no curso de Educação Física. Como foi essa chegada? Aí tem uma pequena história. Eu, quando me formei com 17 anos em técnico de administração... Curso médio. Eu não queria fazer administração. Aí eu fui estudar, eu queria fazer química industrial. Vou falar rápido, assim, que essa história é grande. E aí eu estudei. Quando eu vim para Salvador fazer, naquela época, o vestibular na UFPA era 4 dias. Sim. Eu fiz o primeiro muito bem, fiz o segundo.
e nesse segundo dia meu pai faleceu. E aí eu não tive mais cabeça para fazer o vestibular, voltei para Feira de Santana, né? E aí fiquei lá uns 2, 3 meses de cabeça quente no Feira Tênis Clube. Um dia Almir Pinto me chamou para dar aula de natação no Centro Social Urbano, na Cidade Nova. Aonde é a Cidade Nova? Feira de Santana. Lá em Feira de Santana. E aí eu comecei a dar aula lá. Fui lá pedir a Dinil Falcão, que era a coordenadora. Eu tinha vontade de fazer uma equipe. Aí depois de muita relutância ela deixou. E eu comecei a fazer uma equipe de natação. A idade? Era só de pequenos. A sua idade? A minha idade, na época, eu devia ter 19 a 20 anos. Tava Eu novo. comecei a fazer uma equipe de natação e eu me animava muito com os meninos. Um dia a mãe veio e me pediu para tirar a menina. Tira a menina da natação. Mas por que ela está melhorando? Ela chega em casa, come a comida toda, deixa os irmãos com fome. Aí isso me cortou o coração e eu comecei a fazer eventos, fazer coisa para arranjar dinheiro para a gente subsidiar. Uhum. Aí eu inscrevi a minha equipe na ANI, Associação de Natação do Interior. Uhum. E o pessoal começou a crescer. Helder trabalhou, foi presidente da ANI? Helder? Não, foi João Batista. João Batista. Aí eu peguei, com 2 anos que estava nisso, pensei, chegou a hora de eu tentar alguma coisa diferente. Porque eu não sabia o que fazer mais para meus atletas melhorar. Porque eu não estudei, eu não tinha estudado. Eu disse, eu vou fazer vestibular para educação física. Estudei 6 meses, passei. Em 79 foi isso? 79. Foi 79, entendeu? Passei, vim para Salvador. Na Católica. Na Católica, entendeu? E aí eu comecei a cursar educação física. Na época, eu fazia aula na federação, mas eu acordava 3 horas da manhã, ia para o Centro Osteopata Arapiraca, na Praça da Sé, já para aprender ali osteopatia, pronto. Depois das aquele centro de Arapiraca é relacionado com sua família? Isso, relacionado com a minha família. Então, nessa época, eu acordava às 4 horas da manhã, ia com meu tio, aprendia com ele até 10 horas, estudava, pegava o ônibus na Praça da Sé ali, ia para a federação. Depois da federação, eu voltava, ia para o SESI e treinava no SESI. E depois... O SESI de Itapajipe? O SESI lá de Itapajipe. Quem era? Caminho de Areia. Bebeto e Borges. E eu aí treinava lá. E aí eu fiz eu precisava fazer um concurso para poder me arranjar aqui, porque aí eu fiz um concurso para... agente administrativo para trabalhar com microfilmagem e naquele tempo tinha professor não licenciado de 2º grau. Passei nos 2. Sim. Aí eu fui chamado para trabalhar no agente administrativo, microfilmagem. E um dia teve um jogo... Isso fazendo curso de educação física. Fazendo um curso de educação física. Eu tinha aula de manhã e à tarde eu ia trabalhar de 1 às 7, digitando. E um dia surgiu uma oportunidade, meu grande amigo, meu irmão, Pedro Amazonas, né? Eu fui participar de um jogo, seleção universitária e seleção estudantil de polo aquático. Como a gente tinha uma iniciação lá de polo aquático, eu fui um dos destaques. Isso jogando? Jogando. E aí Pedro me procurou depois, eu queria que você me ajudasse aqui, eu estou começando o trabalho. Eu disse, eu não posso porque eu trabalho. Você trabalha onde? Na Secretaria de Educação. Está resolvido. Fui conversar com Paulo Itamar. Sim. Paulo Itamar... Era do DEF. Do DEF. Me tirou lá da secretaria, me botou no DEF. Era o único estudante de educação física trabalhando no DEF. Entendo. E para mim foi uma escola maravilhosa, que eu só trabalhei com as férias. Entendi. Aldo... o menino do basquete, Álvaro do basquete. Hélio Campos. Paulo Gilberto. Sim, Paulo Gilberto do handebol. Rapaz, era todo AD, só com fera. Então eu estava trabalhando só com fera. Então a gente ia fazendo, eu fui cada vez mais aprendendo. Lá na frente saiu meu contrato para professor não licenciado de 2º grau, e Amélia Rodrigues, que lá eu passei em 1º lugar. Entendi. Aí eu passei 2 semanas lá e Paulo Itamar me puxou de novo.
Aí eu fiquei no DEF. E aí eu comecei, eu trabalhava fazendo faculdade e trabalhando com polo aquático, faculdade de polo aquático. O polo aquático na Fonte Nova. Na Fonte Nova. Certo. Você e Pedro Amazonas. Eu e Pedro Amazonas, que aí a gente foi crescendo. Quando eu me formei, eu recebi um convite de Sérgio, com o professor Walter, para pegar uma parte do mirim do Clube Olímpico. Estávamos juntos. Eu, você, Baixinho e Sérgio. No começo, Paulo, irmão de Índio, ficou com a gente, depois se afastou, e aí você entrou com a gente. Mas mesmo você no polo aquático, nós trabalhávamos lado a lado. Isso era uma coisa maravilhosa, que a gente foi só crescendo. E depois, passado já uns 6, 7 meses... Então, quando você começou na natação, foi no Clube Olímpico, lá com a oportunidade de Sérgio e Valdir. Isso. Ele me convidou já formado. Sim. Já formado. E aí eu comecei a trabalhar com... E você foi aluno de Sérgio. Fui aluno de Sérgio na faculdade também. Isso. Bom, quando você migrou de lá da Fonte Nova, você foi direto para Asbac? Quando eu migrei da Fonte Nova, eu fui direto para Asbac. Mas eu não ia trabalhar com natação lá, só ia trabalhar com escolinha. Só tinha aula lá na terça, na quarta, quinta não tinha, em sexta. E tinha poucos horários. E aí, quando a gente chegou lá, começou a crescer. Aquela Pituba ali, nós chegamos a botar 1.200 alunos nas Asbac. Foi uma coisa assim maravilhosa. E cresceu, tivemos que contratar Jorge, Josué, mais professores para botar, que era natação o dia inteiro. Tarcísio, pai de Átila, também trabalhava lá. Então a gente... Já tinha equipe de competição lá? Não. Não tinha. Você tava... Zé Félix foi lá fazer uma proposta... Presidente da Federação Baiana de Natação, na época. Fazer uma proposta ao presidente do clube, a filial clube. E ele me chamou e eu aceitei o desafio. Foi aí que começou toda a minha história. Então, a de sua natação. História de competição, você sendo protagonista de equipe, começou nas BAC. Começou nas BAC. Muito bem. Aí, pegando um gancho aqui, você já falou de Pedro Amazonas, mas eu vou reforçar. O que foi Pedro Amazonas na sua vida com aquele período do polo aquático? Eu me lembro que ele era técnico também do espanhol e parte daqueles meninos que nadavam no espanhol, ele levou tudo para Fonte Nova para poder montar aquela equipe. Como foi esse casamento do polo aquático e a importância de Pedro na sua vida? A gente teve uma sacada muito importante. Naquela época, tinha uns meninos que já estavam de saco cheio da natação. Muita gente. E aí a gente saiu no militar, no espanhol, nos outros clubes, todos, entendeu? Inclusive na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica foi o nosso maior celeiro. A gente pegou vários atletas, muitos atletas. E disse, faz o seguinte, você não quer mais nadar, vamos fazer o seguinte, vamos jogar polo. E aí, quando você tiver uma competição no nadadão, você ajuda o clube lá, você vai lá. E isso aconteceu, entendeu? Entendi. E aí a gente montou uma equipe muito grande e um dos referenciais gigantescos nossos era que nossa equipe de polo aquático tinha uma natação muito boa. Para a equipe de natação, eles não eram tão bons. Mas quando chegava no polo aquático... Era muito bom. Era muito bom. Eu me lembro de Paulo, que era de lá... Paulo Naves. Paulo Naves. Façanha, Silvia. Façanha, Silvio, Sheila, Altagil. Pois é. Era... Não eram campeões da natação, mas André Albuquerque foi goleiro de seleção brasileira. Bom, esse André Albuquerque que ele está falando aqui foi presidente, nadador dele, nasceu nadador até hoje, né? É nadador dele até hoje, foi presidente da FBDA e hoje é o presidente da CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Esse é Diego. Esse é tio dele. É o tio. Esse Olha, o Diego, vira e mexe, eu lhe chamo de André. André me chamava de Pula-Pula. Era o goleiro. Não, Pula-Pula é o irmão. É o irmão? É porque tinha uma família, Paulinho, que era goleiro, Pula-Pula, e o melhor era André. André, é goleiro. Tinha Rogério também, que era goleiro. Eu tinha 4 a 5 goleiros, muito bom.
entendeu? Tinha João Flores também, que era sobrinho do vice-governador, também. A gente tinha uma equipe de A goleiros equipe bom. era muito boa. Essa equipe no Brasileiro ficou em que lugar? Me lembro que ela... Terceiro lugar. Não é brincadeira, não. O trabalho foi maravilhoso. Então, Pedro Amazonas, que já se foi, Pedro Amazonas, Maioral Pedroso, era uma figura espetacular. Maravilhosa. É. Coração de ouro. Bom, na SBAC você competiu. Treinou e participava das competições da federação. Como foi o desempenho? Maravilhoso. Maravilhoso. Campeão baiano com nadadores. A gente começou a fazer um trabalho lá e que a gente, depois de uma certa época, a gente ganhava as provas de mirim quase que tudo. E começamos a ganhar infantil, depois começamos a ganhar o juvenil, depois começamos... Então, foi assim, um trabalho maravilhoso. E aí, quando eu recebi uma proposta para eu ir para a ECO, que depois se tornou a SEB, eu perdi quase que 70% da equipe. Sei. E então, aí eu fui para a ECO e aí fui fazer começar, é aquela música, começar de novo, né? Pois é. E fiz aquela começar então, de novo. Essa mudança da ASBAC para a ECO foi final dos anos 90. Foi em 97. Eu entrei... Fevereiro de 97. Eu levei fevereiro, acho que foi por aí. Foi 90. Sabe por quê? Porque foi uma mudança onde eu estava e você chegou. Pronto, foi 90. Aí eu fiquei até janeiro de 97, em fevereiro você assumiu. Ainda era a ECO. Quando eu saí de lá, ainda era a ECO. Depois se transformou em ASEB. Foi 97 mesmo. Ali você reiniciou, vamos dizer assim. Eu recomecei de novo. Recomecei de novo. E aí começou, assim, muitos atletas migraram para outros clubes, depois retornaram, mas eu fiquei com um miolo bom. E esse miolo aí foi que realmente tocou lá para frente. Bom, em relação às competições locais, regionais e nacionais, como foi a revelação de seus bons nadadores? Quando é que começaram a render frutos? Atletas ganhando campeonato baiano, norte-nordeste, brasileiro. Como foi essa transição aí, saindo de competições da Bahia e ganhando fora? Eu me lembro hoje que eu tive uma competição na Associação Atlética da Bahia, Campeonato Brasileiro de Infantil. Brasileiro? Brasileiro. E meu filho Luiz Rogério Lima Arapiraca, ele participou dessa competição. Então, ele já vinha ganhando petis, essas coisas, mas brasileiro é brasileiro, né? Sim. E ele chegou a ser segundo colocado, fazendo o tempo de 9,36. E o rapaz que ganhou, que era do... A prova? 800 livres. O rapaz que ganhou fez o tempo de 9,18. Então, isso era uma coisa assim muito legal, porque um baiano já se destacando no fundo, e aí nós fomos agradecer no Senhor do Bonfim. Sim. Nós agradecemos, falamos, vamos treinar, que temos certeza que no final do ano a gente vai trazer um bom resultado para a Bahia. E quando chegou no final do ano, a mesma prova de 800, onde o rapaz tinha ganho com 9,18, nós vencemos a prova com 9,16 e ele repetiu 9,18. E trouxemos para a Bahia o título de campeão brasileiro infantil 1. Infantil. Então, isso aí foi uma alegria muito grande para mim e, assim, era um começo, entendeu? De aí você foi a primeira vez num brasileiro? Foi assim? Não, eu tive outros atletas, entendeu? Muitos atletas. Que chegaram assim, antes dele ganhando o brasileiro? Antes dele, Matheus Lordelo. Sim. Cristian Jamarino. Excelente nadador. Pamela Cardoso. Não é Pamela Engel, Pamela Cardoso, entendeu? A irmã de Tiago Cardoso. Margo Borel, entendeu? A gente teve diversos atletas que chegaram ali. Então,
Cristian Jamarino chegou aí para o Multination e ganhou a prova do 200 livre lá. Andava muito bem ele. Matheus Lordelo ganhou vários brasileiros, Andava ganhou o Sul-Americano, ganhou tudo. Então, foram muitos destaques, muitos atletas. Beatriz Félix Ramalho, entendeu? Foi campeã sul-americana. Quer dizer, foi uma gama de atleta muito grande, entendeu? Essa época que eu estou contando aí, essa época que passou foi Asbac. Sim. Essa época que eu acabei de falar foi a época da SEB, que era ECO, passou para a SEB. Então, lá treinando na SEB, entendeu? A gente conseguiu esse feito aí, entendeu? E foi assim um feito muito... Então lá, Luiz Rogério abriu o caminho. Abriu o caminho. E aí a gente começou a trilhar também. Nós começamos a receber outros atletas e tudo mais. Foi quando Alan do Carmo migrou para lá. Bom, até então, a Olimpíada não tinha acontecido. Não tinha... Como foi, então, que começou a surgir dentro de você aquela sensação de que você poderia ir para o lado da Olimpíada? Conte um passo a passo como foi que isso começou a surgir. Eu tinha uma história de que Luiz Rogério começou como infantil 1, ganhando infantil 2, juvenil, e eu tomei uma decisão muito importante. A partir de agora, eu só treino Luiz Rogério para o campeonato absoluto. Dê o que der, mas só treino para o absoluto. E fui treinando ele. Troféu Brasil? Troféu Brasil. Eu não quero mais categoria, eu já pensei alto. Certo. Eu quero para lá. E foi nesse crescimento aí que Luiz Rogério foi desenvolvendo. E em 2009, Luiz Rogério bate o recorde sul-americano de 29 anos de Djalma Madruga e bate o recorde de Luiz Lima, os dois maiores fundistas do Brasil. Correto. Então, numa vez só, ele bateu 2 recordes. O dos 1.500 e bateu o dos 800. Do 1.500 foi brasileiro. Sim. E o tempo? E o tempo foi 15:15. 15:15 e o recorde era 15:17. E o recorde de Madruga era 7:29, ele fez 7:28. Não, 29, não, 28. Era 7:59, certo. ele fez 7:58. Então, foi uma alegria assim pra gente muito grande. Muito grande, me lembro, entendeu? Eu participei. E nisso também festa. A gente já tinha Bruna Cavalcante, Pamela Engel, Luiz Eduardo, que treinava com a gente, e esse pessoal já participava do circuito mundial de maratonas. Agora, antes de Luiz Rogério, você teve algum campeão brasileiro no Troféu Brasil, antes dele? Não. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Que durante 6 anos, ele se manteve no topo do fundo. No topo ali. Sem perder uma prova. Para você que está assistindo, para quem não sabe, o fundo é na prova de 800, 1.500, 400 de medley, por aí vai. Então, assim, era uma alegria muito grande. Logo depois, isso foi no campeonato Maria Lenk, quando chegou no campeonato de verão, ele vai e bate o recorde sul-americano, que era de monastério, que era o recorde sul-americano, 5:15 e uma fraçãozinha. Qual era a prova? 1.500. Aí Luiz Rogério vai e faz 5:13. Não é 5, não. Perdão. 15. Aí depois, no ano de 2011, ele vai e melhora o recorde sul-americano. Foi para quanto? 15:12. Entendeu? E é uma coisa assim impressionante. A gente sabe assim que não é fácil. De jeito nenhum. Não é fácil você ser treinador e você ser pai. É difícil. É complicado. É difícil. Porque não é todo dia que o atleta está lá sorrindo para você, dando aqueles tiros, fazendo. Um dia que ele não dá o tiro, que você bota para repetir, que fica zangado, chega em casa. Chega em casa. E aí não é fácil, não. Mas eu me sinto uma pessoa felizada porque eu consegui chegar lá. Entendeu?
Antes de começar o programa, você até fez uma analogia aqui. Quem foram técnicos que treinaram os filhos? E você me falou que foi Rogério Arapiraca e Rogério e... Rômulo Arantes. Com o filho Rômulo Arantes. Que era nadador de costa. Mas Rômulo Arantes, ele foi treinado nos Estados Unidos. Sim. Né? Ele bateu o recorde sul-americano. E minha alegria é o seguinte, eu não saí da Bahia. Recebi vários convites para meu filho ir para lá, para os Estados Unidos. Mas eu senti que não era a hora, não. Que a gente podia crescer muito mais aqui também. E fez o feito. Olha, se eu não me engano, depois eu vou perguntar isso a Sérgio. Sérgio treinou com o pai também. Não sei o sucesso como foi, mas ele vai contar. A brincadeira não era muito boa, não, porque Walter pegava no pé dele, pegava de jeito. Não é fácil. Não. Aí vamos lá. Aí como foi que começou a surgir o caminho para a Olimpíada? Já que estava... Ia existir aqui, já estava se comentando, quando o Alan do Carmo veio para treinar com a gente, era 2004 para 2005. Ele veio de onde? Ele veio do Costa Verde. Uhum. Ele veio... Não, é 2005 para 2006. E aí, na conversa que eu tive com ele, eu fiz assim, olha, vamos... Naquela época ele ficava ali em quarto, quinto. Eu falei assim, ó, o que vai acontecer agora é o seguinte, nós vamos treinar para classificar você para o Pan-Americano. Qual era a prova? 10 quilômetros. Ah, sim. Que naquela época já se falava que o Pan-Americano ia ter a prova de 10 quilômetros e que a prova de maratonas aquáticas ia ser olímpica. Que hoje agora está tudo águas abertas. Tudo é águas abertas. Certo. Então, a gente vamos se preparar. Então, nessa preparação, Alan começou a encostar Pavão, Luiz Lima, Romanelli, Bia, começou a encostar e começou a perder de batida de mão. Papá no finalzinho, pá. E aí, Alan crescendo. Alan foi para Antofagasta, nadar o sul-americano lá, numa cidade chamada Medellín. Chegou lá, ganhou o sul-americano. E aí a gente começou a evoluir, começamos a ir para Mundial, começamos a ir para ganhar experiência, a tomar porrada, para aprender. Rodando o mundo. Rodando o mundo. Então, quando chegou no ano 2007, que era a seletiva para o Pan-Americano, a gente trabalhou bastante. E conseguimos classificar para o Pan-Americano. Conseguimos classificar para o Pan-Americano e no Pan-Americano nós conseguimos a terceira colocação. Os dois americanos na frente e o brasileiro conseguiu o terceiro lugar, que foi uma alegria muito grande para a gente. Depois do Pan-Americano, eu chamei ele e falei, olha, agora é a Olimpíada. E nesse Pan-Americano também, eu não classifiquei só Alan, eu classifiquei Alan e Luiz Rogério. Uhum. Ele já tinha classificado no Pan-Americano, na seletiva do Troféu Brasil, para o Pan-Americano. E Luiz Rogério em que prova? 1.500. Certo. Então, classificou em quarto lugar. Então, assim, foi uma alegria para mim muito grande. E aí nós fomos realmente começar a trabalhar para as Olimpíadas. Fomos para uma cidade da Espanha, que não me lembro o nome agora, foi a primeira seletiva, e nessa seletiva foi aquelas roupas novas que estava surgindo. Aqueles trajes. Era um macacão e Eu no sei. contorno de boia lá o cara puxou o zíper e ele que estava terceiro, quarto, ficou lá para trás. Então, naquele momento, ele não se classificou na primeira. Ele foi para a repescagem no Japão, na China lá. E quando chegou lá na China, a gente conseguiu se classificar. Então, era a nossa primeira Olimpíada. Ano? 1900 e... Peraí, Rogério. 1900 ou 2000? Não, foi 2008. Certo. 2008. Então foi uma coisa assim. Então a primeira Olimpíada dele foi em 2008. 2008. Essa foi na Olimpíada? Na China. Na China. Na China. Eu, quando entrei na Vila Olímpica, na China,
Eu chorava. Sim, como é o mundo dessa Olimpíada? Como é a Vila Olímpica? Não, eu já viajei chorando. Gente, eu baiano, de Feira de Santana, eu tô indo para a Olimpíada, eu consegui chegar lá. É, muita emoção. E eu fiquei assim muito emocionado, cheguei lá e no primeiro treino que eu fui lá depois, Alan sozinho na piscina e eu aqui, e eu fiz um vídeo e eu chorava muito, dizia assim, obrigado meu Deus por estar aqui com ele e vou trabalhar para trazer outros atletas também e tudo mais. Então assim, foi uma alegria indescritível você estar na Olimpíada. A experiência que você ganha, a vivência lá é uma coisa assim maravilhosa. Você andar na vila, convivendo com... Andar na vila, conviver, você fazer as trocas das camisas, dos pins, aquela coisa toda, essa é uma coisa maravilhosa. É uma coisa... E na China, quando eu acabei eu como estava como técnico, cheguei lá na Secretaria dos Jogos, eles me deram para mais de 30 CDs, naquela época era CD, sim, com todas as provas de natação e todas as provas das maratonas aquáticas. Bom, aí você, de 2008, a seguinte você foi também? 2012, é? 2016. 2012 a gente deu uma batida na trave e não foi. Sei. Cometemos um erro. Pulou uma e foi na outra. E fui na outra. Aí o que aconteceu? Não fomos em 2012. 2014, campeão mundial. Ah, sim. No meio do caminho aí, campeão. No meio do caminho. 2015, classificamos ele ficou em 8º no mundo e se classificou para a Olimpíada. Olimpíada 2016. Isso lá em Kazan, na Rússia. Lá em Kazan, na Rússia. Então, foi assim, não foi em 2012, foi em 2014, 2015 muito bem, 2016 também muito bem. Então, assim, foi uma coisa assim maravilhosa. Isso aí, isso não tem preço. Da outra vez já não chorou tanto que já estava mais calejado. Não, eu vou dizer uma coisa assim, a gente é um eterno chorão, sabe? Gente, não dá para viver sem tudo mais. Eu fiquei um pouco afastado, aí quando eu voltei, isso ele nem sabe, eu nunca contei isso para ele, né? Está na hora de contar, vamos ouvir direito. Isso ele nem história, sabe. Eu estava no Sul-América, voltei a treinar Diego, que Diego treinou comigo antes, e aí voltei a treinar Diego. E aí Diego foi para o campeonato mundial. Eu estava no supermercado, quando eu recebi um áudio dele dizendo que tinha sido campeão mundial. Velho, eu chorei que você não tem. Você não tem noção, mas eu estava no supermercado, eu parei assim, mas chorei. Mas Diego foi sozinho? Ele foi sozinho, entendeu? E assim foi muito bom. Depois ele foi campeão pan-americano, depois foi campeão sul-americano, campeão brasileiro. Mas você pegar um atleta assim, já de idade, e conseguir que ele... Aí ele foi na categoria Master. Mas é um título que deixa você assim bastante animado. Eu sei disso. Eu tenho o prazer Agora, de dizer esse assim... Diego é o presidente da Confederação. Brasileira de Esportes Aquáticos. Eu tenho assim a alegria de dizer assim, graças a Deus, eu obtive sucesso no mirim, eu obtive sucesso no infantil, no juvenil, no absoluto. E agora eu já ganhei 6 vezes consecutivo o Master. Você foi um vencedor. Eu não sei quantas vezes você ganhou consecutivo. Eu não sei, consecutivo eu não sei não, mas eu ganhei um bocado. Eu não me lembro, mas foi muita coisa. Eu ganhei agora 6 vezes consecutivo. No Clube Olímpico, eu fazia parte da equipe, nós fomos pentacampeões baianos seguidos. Agora, no Master, eu passei um tempo assim, absoluto, até porque a equipe era muito gigantesca. A gente ganhou assim vários anos. Mas isso aí não interessa não, porque aqui o entrevistado não sou eu. A história é com você. Agora, Diego lhe fez chorar. Fez chorar. Ele sabe... Você contou isso para ele? Não contei. Diego Albuquerque, viu aí o que é que você fez com o seu técnico? Então fica aqui registrado e a gente está revelando aqui no programa o tanto que você fez esse homem chorar. Ainda bem que o coração tá bom. Chorou. É um choro de alegria. Com uma certeza. Satisfação muito grande. Bom,
Chegou a Olimpíada, 2 Olimpíadas, esses campeonatos todos, mas você sempre me contou que você participou de clínicas nos Estados Unidos. Como foi esse intercâmbio? Como foi lá olhar, aprender? Fort Lauderdale, alguma coisa nesse sentido? Olha, quando eu estava na ASBAC, eu juntei uma equipe de uns 9 garotos e a gente foi fazer uma clínica com o técnico Paul, lá em Tallahassee. E naquela época eu começando, foi uma alegria muito grande para mim. Essa cidade onde é? É nos Estados Unidos, Tallahassee, perto, é Flórida, entendeu? Então foi uma alegria assim, muito grande para a gente. Agora, uma coisa que me engrandeceu bastante também foi os treinamentos de altitude. Eu fiz 14 treinamentos de altitude. Não é fácil, não. Eu treinei na Espanha, em Serra Nevada. Eu treinei em Flagstaff. Eu treinei em La Loma, entendeu? E eu treinei em Colorado Springs, o centro de treinamento americano. Então, e quem eram os atletas que você levava? Você lembra? Levei Luiz Rogério, levei Alain, levei Pamela, levei Arícia, levei muitos atletas, entendeu? Foi uma coisa assim maravilhosa, uma coisa que crescia bastante. No seu currículo isso foi fantástico. Fantástico. Fantástico você ter um trabalho desse que você realmente cada vez se engrandece mais. E, por exemplo, assim, foi uma experiência muito grande. Aliada às maratonas, Alain do Carmo ganhou 7 vezes a Mais Grande Salvador, sob a minha direção. Lorival Quirino ganhou 5 vezes. Entendeu? Pamela Engel, Bruna Cavalcante, Luiz Eduardo, Arícia, Maria Luísa. Eu tive, assim, vários atletas, entendeu? Vários. E hoje a gente tem, assim, também vários atletas massa que estão ganhando travessia, que estão fazendo tudo isso. Então, pra gente, é uma alegria muito grande. Agora, eu sou um dos treinadores que mais já ganhou travessia Mar Grande Salvador aqui. Agora, olha só, uma coisa, você está fazendo todo esse currículo, essa questão de aclimatação, toda essa experiência, você tem participado em clínicas, você palestrando e ensinando a terceiros todo esse conhecimento vasto, como é que isso está funcionando com você? Você não vai acreditar. Por incrível que pareça, eu tenho dado clínica, dei clínica em São Paulo, dei clínica no Rio, dei clínica em Minas. A última clínica que eu dei agora aqui foi em Aracaju. O lugar que eu menos dou clínica é na Bahia. Eu ouvi você falar em tudo fora da Bahia. Tudo fora da Bahia. E eu me lembrei, no meu começo da educação física, tinha um cara de recreação que se chamava Mal Mal. Sim. E ninguém valorizava ele aqui. Ele foi para a Alemanha. Ele foi para a Alemanha, tudo com lugar. Então foi um cara que cresceu muito. Ele está em Santa Catarina. E deu curso em muito lugar. O lugar que ele não dava curso era aqui na Bahia. Mas eu não me preocupo com isso, não. Ele foi para Aracaju, depois acho que ele foi para lá. É espetacular ele. Mas eu tenho esse ano, foi esse ano, não. O ano passado, não, foi esse ano. Esse ano. Esse ano eu fui dar uma clínica em Aracaju lá de 4 dias. Falei sobre maratonas e treinamento de fundo. E a moçada gostou bastante. Eu vou olhar para a câmera para dizer o seguinte. Eu fiz essa pergunta porque eu não tenho notado o Rogério Arapiraca aqui fazendo palestras a respeito desse histórico que ele está revelando aqui para a gente, que é vasto, gigantesco e emocionante, como ele já disse aqui, que chorou para tudo que é lado. Isso tem que ser dito aqui. Daqui a pouco a gente vai revelar o porquê disso também. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Numa Olimpíada, não sei exatamente aqui, ela é Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno Fratos, quando saiu da piscina, eu estava assistindo, ele foi diante da câmera e falou assim: eu quero agradecer meus treinadores. E lá no meio, eu quero agradecer a Rogério Arapiraca. Bom, Bruno Fratos foi 3º lugar, ganhou uma medalha. Por que ele agradeceu você? Eu recebi Bruno Fratos aqui para treinar comigo. Ele tinha vindo do Rio Grande do Norte, o pai dele tinha sido transferido para a Bahia. E durante 3 anos, eu treinei ele aqui. Um menino sensacional, sempre
procurou estar ali buscando os resultados. Então, Bruno Fratos chegou na minha mão, ele não era nem finalista de brasileiro de categoria, nada. E quando o pai dele foi transferido para São Paulo e ele teve que ir também, ele já era campeão brasileiro juvenil. Foi campeão? Brasileiro juvenil. Uhum. E ele agradeceu. Não, e ele agradeceu porque ele sabe que quanta coisa ele passou. Hoje, Bruno Fratos, ele não nada mais, mas ele se tornou o segundo melhor parcial, o primeiro melhor parcial do mundo. Todo mundo nada 25, mas Sim. deixa cair, entendeu? Deixa cair o segundo parcial, entendeu? Entendo. E ele não deixa cair, por isso o sucesso dele, entendeu? Se ele tivesse a saída um pouquinho melhor, Era o campeão. ele era o campeão. Me lembro dele fazendo isso. Bom, você pode não estar palestrando, mas você está de olho em tudo. Como é que você vê hoje a nossa base de natação? E aí eu vou recordar o que você falou há pouco. Você teve 1.000 alunos lá nas VAC, eu trabalhava no português com o Sérgio também, eram 1.000 alunos, a Fonte Nova tinha mais de 2.000 alunos, isso eu estou falando só entre nós dois. E todos os clubes tinham milhares de alunos. As escolas tinham na sua base professores que viam, revelavam talentos para tudo que é lado. A Bahia, que eu lembre, até os anos 80, ela ganhava na natação tudo no Norte e Nordeste. Teve um período, se eu não me engano, a Bahia saiu para competir aqui no Norte e Nordeste, só perdeu 1.500 metros. Foi segundo lugar, o resto ganhou tudo. Como é que você vê a base de hoje? Se tem 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 acolá, como é que você está vendo os professores que estão formando os alunos hoje nesse bojo da natação baiana? Essa base está melhor? Está igual? Está pior do que quando você foi para as VAC, já que você contou? E eu me lembro porque você trabalhava em clube, eu trabalhava em outro, e a gente tinha muito menino para poder olhar, inclusive, e tirar os talentos. Como é que você vê a nossa base hoje? Eu acho que a nossa base hoje precisa estar carente de muita técnica, entendeu? Hoje tem o menino aprendeu o crawl e um outro estilo, aí já bota o menino para competir. Antigamente, na escolinha, a gente caía na água, entendeu? A gente mostrava para os meninos, a gente ensinava o menino. Então, os meninos, quando já iam competir, eles já dominavam os 4 estilos. E hoje a gente sente falta disso. A maioria de nossos professores hoje, de mirim petis, são muito poucos. A gente precisa mais de professores de mirim petis. A gente precisa solidificar mais a nossa base. Hoje, o nosso mirim petis é muito pouco. Hoje, a gente está tendo a maratonas aquática com mais atletas do que a piscina. Sim. E isso não pode acontecer. Porque antigamente era o contrário. Era o contrário. Então, a gente precisa fazer os garotos voltar para a piscina. A gente está precisando disso. Fazer, gente, com que esses garotos voltem para a piscina. Não só os garotos também, mas os master também. Entendeu? Eu lá no meu clube, eu peço, pelo menos aos master lá, meus master tudo gostam mais de nadar maratona, mas eu peço, pelo menos, que 2 vezes, 3 vezes ao ano eles nadem um pouco de piscina. E eles vão lá nadar, entendeu? Piscina. Então a gente precisa melhorar a nossa base, entendeu? Os técnicos precisam estar mais atentos, entendeu? Ao mirim petis, porque é ali que construi essa base, entendeu? Eu vejo até hoje um dos grandes reveladores de atletas de fazer é o Cláudio Peixe. Sim. Ele é um cara que trabalha muito bem na base, entendeu? Ele trabalha muito bem. Então a gente precisa de mais treinadores que trabalhem na base, que incentive, que aí vai chegar a gente melhorar essa nossa natação. Eu estava conversando com o Sérgio recentemente e ele estava prospectando um curso, uma coisa no sentido de
tanto nas águas abertas, que ele está coordenando lá um departamento lá da confederação, como na natação, no sentido de formar esses profissionais, porque na época que nós começamos, principalmente no tempo que nós estávamos no Clube Olímpico, aí você falou Sérgio, Arapiraca, Eldebrando, Baixinho e Paulo. A gente está falando de 5 profissionais que se deram muito bem na natação em um clube só. Mas nos outros clubes tinha uma quantidade de treinadores, nós fazíamos base, inclusive, desse jeito que você falou, descia na água, pegava os meninos, depois a gente treinava. Hoje eu não estou conseguindo enxergar isso. Eu acho que a federação, Marco e Diego, que é da confederação, tem que começar a olhar por isso, porque a gente precisa formar profissionais que formem exatamente isso. Eu me lembro que eu fui arbitrar uma competição no Ceará, exatamente nos anos 90, foi uma competição de mirim petis no plano nacional, com 2.200 nadadores. Nunca mais eu vi uma competição com tanta gente, sempre diminuindo. Eu não sei se esse fenômeno é local ou se é nacional, mas você chamou a atenção e eu entendo que a nossa formação enquanto profissionais tem que melhorar para que isso melhore. E como é que você vê o relato hoje das equipes? Você tinha uma equipe grande, nós tínhamos também lá uma equipe grande, e eu tenho notado que as competições que outrora eram muito mais, vamos dizer assim, acirradas e com uma quantidade de gente muito grande, diminuiu. Esse fenômeno realmente está assim, ou qual é a leitura que você faz dessas equipes competitivas? Existe um grande problema que foi a Bahia perdeu muitos clubes. Muitos. A Bahia perdeu Itapajipe, a Bahia perdeu meu nome é Rogério. O Clube Português. Sim. Perdeu o Clube Português. O Baiano de Tênis vendeu quase que a metade do clube todo. O Espanhol, que teve competição também. A Associação Atlética da Bahia também. Isso. Vendeu quase que o clube todo. E um dos fenômenos que aconteceu... O SESI não tem mais aquele equipe. O SESI não tem mais aquele, não participa. Então, o que acontece hoje? Entendeu? Acontece que hoje, quase todos os colégios de Salvador têm piscina. Sim. Então, os colégios de Salvador não têm interesse de estar participando de competição, porque isso vai gerar custo para ele. Filiação, pagamento de atleta. Ele vai ter que mandar o pai se filiar, ele vai ter que botar lá, ele vai ter que pagar hora extra para o técnico dele ir para as competições. Então, tudo isso, entendeu? A gama de piscina. O menino já está no colégio, acabou a aula, vai fazer natação. Quando acabou a natação, vai embora para casa. Terminou a aula da tarde, vai fazer natação. Então, para o pai ali está tranquilo. Ele não vai fazer como ele fazia antigamente. Ele levava para a natação, depois ia buscar, depois levava para o colégio, ia buscar. Então, isso está sendo um dos fatores que também, eu acho que enfraqueceu a natação. Porque, por exemplo, assim, o menino aprendeu a nadar no colégio, o professor faz aquela competiçãozinha ali, e ali pode estar morrendo um talento que podia se destacar muito e não foi para lugar nenhum. Aí, Rogério, uma coisa para você que viajou, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos já é uma metodologia diferente. O menino entra na escola, na própria escola ele é revelado atleta, e quando ele entra na faculdade, praticamente os atletas olímpicos saem de dentro da faculdade. Mas é porque a universidade dos Estados Unidos é muito cara. É muito cara. E aí, se você é um atleta, você ganha uma bolsa. Você ganha uma atenção especial, tudo mais. Então, as pessoas que não têm condições e tudo mais... Se for bom, já... Se for bem, então, o que é dado de atenção no esporte dos Estados Unidos é outra coisa. Se você é um bom atleta, o professor grava a aula e manda para você. Para você não perder isso aí. Certo. Entendeu? Então, isso é muito importante, isso daí. É.
Eu achei bom. É bom que a gente não vá fazer tudo aqui, mas que a gente saiba o que é que está acontecendo fora para adaptar a nossa realidade, porque a escola também pode ser um potencial. Principalmente agora, que eu estou vendo aí, essas escolas estão sendo construídas aqui no estado da Bahia, tem mais de 200 escolas com piscina de 25 metros. Se o aluno está ali dentro, se o trabalho for feito, porque é a piscina, um ginásio e um campo com uma pista de atletismo. Quer dizer, praticamente dentro da escola você pode trabalhar todas as modalidades. O problema é você ter o profissional certo para cada modalidade, você desenvolvendo tocou isso. Num assunto aí muito importante. Muito importante. Eu conheci 58 países nessas minhas danças de técnica da seleção brasileira. Lugar nenhum que eu fui, eu frequentava a piscina de graça. Eu tinha que pagar. Sim. $1, $2, $5, tudo mais. Sabe por quê? Eu cheguei no Canadá, na cidade de Montreal, onde foi a Olimpíada e tudo mais. Aí você vê uma piscina de 1976. Funcionando. Funcionando perfeitamente. Sabe por quê? Para eu nadar lá, eu tive que pagar $10 canadenses para treinar. Então, aqui, ó, o colégio, nós pecamos nisso. O colégio construiu a piscina, ok? Como é que vai fazer para manter a piscina? A gente sabendo que o Estado precisa de licitação, precisa disso, daquilo. Quebrou uma bomba, a piscina vai ficar parada, quebrou isso. Então, no meu entender, a piscina da comunidade vai atender os alunos, vai atender a comunidade vai pagar para fazer a preços. Sim. A preço. Então, que hora começa a aula de natação? 6 horas, ou 7 horas, 8 horas, ok? A comunidade vai ter aula das 6 até as 8. 8 entre os alunos, entendeu? À noite não tem aula para a comunidade. Meio-dia não tem aula para a comunidade. Isso ia gerar proventos para você ajudar na manutenção da piscina. Já tem alguns estados fazendo isso no Brasil. Para poder fazer, porque de graça não consegue ir para frente isso aí. Entendo. Bom, é uma polêmica aí. Olha, eu tenho um exemplo aqui, ó. E exemplo interessante isso aí. O nosso zoológico, para você ver aqui, é de graça. Lugar nenhum do mundo que eu frequentei, museu, tudo paga. Tudo você paga, Binho. Nós temos aqui uma igreja, ali no Pelourinho, aquela igreja logo assim, você paga R$10 para visitar. Uma igreja. Então, gente, se uma pessoa que fosse visitar o zoológico pagasse R$3, eu estou falando de 3. É muita gente lá. Ia ter um lugar maravilhoso, o zoológico ficar mais bonito e a gente poder crescer mais aqui. Uma das coisas muito preocupantes que a gente tem aqui hoje, a Bahia não tem um ginásio de esporte. Tá começando a desenhar para entregar um aí. Okay. A Bahia não tem uma pista de atletismo. Não tem. Não tem. Era para ter. Há muito tempo. Era para ter. A Bahia era para ter um ginásio, uma pista de atletismo. Uma piscina olímpica. Não tem. Com todos os requintes para poder receber jogos, por aí vai. Isso é muito interessante, a gente precisa conversar sobre isso, até para a população se organizar e saber como exigir coisas nesse sentido. A gente está chegando no final e a gente deixou reservado aqui para o finzinho uma resenha para distrair um pouquinho as pessoas que vão vir, inclusive para ele que vai ouvir. Que história foi essa nas baques do pé quebrado? Uma vez eu tinha jogando bola lá nas baques, tinha torcido o pé, aí o pé estava engessado. E aí eu não quis ficar em casa, eu fui dar treino. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de dar treino. E aí quando chegou lá tinha um atleta, um senhor atleta, Marcos Sapucaia, e aí ele começou a enrolar na série, você vai impedir ele. Você está com o pé quebrado. Eu disse, rapaz, vai fazer o negócio. E aí ele tentou enrolar, saiu da piscina. Quando ele saiu da piscina, eu saí correndo atrás dele de muleta com o pé quebrado.
E conseguiu pegar ele, velho? E não consegui pegar, não, mas fica a resenha. Muito boa essa resenha. Indo para a SEB, o mesmo Marcos Sapucaia lhe deu um outro trabalho. Como foi esse outro caso com ele? Rapaz, a gente estava treinando para ir numa competição e aí tinha uma série que tinha que fazer. A gente muda um pouco, mas naquele tempo eu era bem cascudo e você não fez, repete. Você não fez, repete. Você não fez. Meu irmão, a gente vai ficar aqui até meio-dia. Você vai ficar repetindo. Marapiraca, vamos repetir tudo mais. E aí ele ficou ali, pulou o alambrado, saiu correndo pela rua e aí foi se esconder lá no supermercado. Eu peguei, fui lá, peguei ele, trouxe para a piscina e botei lá. Aí nisso, no supermercado, ele tinha ligado para o pai chegou lá e é importante. Quando o pai chegou, falou assim, vem cá, velho, você não sabe o que você tem que fazer? O que você não fez? Então pronto, se vire agora, faça o que você tem que fazer, senão você vai ficar aí. E como foi Marcos Sapucaia como nadador? Tempos e resultados, como foi? Foi assim, um excelente atleta, um atleta que assim, muito bom, mas ele era um pouco indisciplinado pro lado das namoradas, né? Ah, namorador. E aí faltava treino, faltava isso, tudo mais, e aí... A prova que ele nadava melhor, Rogério? Sem borboleta. Era muito bem. Qual o melhor tempo dele, se lembra? Ele fez 54,33, foi campeão brasileiro. Pois é, Marcos Sapucaia deu trabalho, mas 54 até hoje para fazer é difícil, né? Muito difícil. Bom, vamos fechar aqui com uma treta. Luiz Rogério bateu o recorde de Djamadruga. O que foi que aconteceu com o Djamadruga? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Luiz Rogério já tinha batido o recorde de Luiz Lima e ia nadar 800. O recorde de Luiz Lima era 15,15 ou 15,17. Luiz Rogério tinha feito 15,15. E aí ele foi nadar os 800, né? Foi nadar os 800 e estava lá, saiu nadando a prova. No primeiro 100, ele estava em último lugar. Quando ele passou nos 400, ele passou com 400, entendeu? E passou ali terceiro, quarto lugar. Então, o Djamadruga ficou feliz naquele momento, porque ele achou... E o recorde dele ia perdurar. Claro, pela lógica, ele teria que passar bem abaixo dos 4 para poder bater o recorde. Como ele passou 29 anos depois disso. 29 anos depois. Só que Luiz Rogério cresceu depois dos últimos 400. E aí voltou com 3,58. E aí bateu o recorde de 29 anos. 7, 58 e 20. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. E, para nossa surpresa, quando a gente sai da piscina, Djamadruga estava lá, parabenizou e falou, olha, eu vou lhe dar um dinheiro se você conseguir bater o recorde de sunga, como eu bati. Uma proposta até, eu acho que um pouco infantil da parte dele, porque naquele momento ele tinha perdido um filho, que era o recorde, né? E o recorde era um filho, e ele querendo justificar a perda, entendeu? Porque nós começamos a entrar na área, na era dos trajes, sim, entendeu? E ele ficou bastante triste e lançou essa daí, que eu achei que foi inoportuno. Mas vida que passa. Não tenha dúvida. Rogério, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Estou feliz, estou alegre, você contou umas coisas assim muito interessantes, inclusive o choro que Diego não sabia e está sabendo hoje. Uma mensagem final para a nossa natação, os pais, os atletas, os treinadores, sua mensagem final. Olha, gente, eu digo a vocês uma coisa assim, nunca desista de seus objetivos, nunca, lute, corra atrás. Eu nunca desisti do meu objetivo de ir para uma Olimpíada. Eu lutei, e eu não fui para uma, eu fui para 2, entendeu? Mas é aquela coisa, falem o que quiser, digam o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus erros. Os erros seus são seus. Isso é Joel J,
que fala isso daí. Então, é muito importante para todos vocês estar sempre lutando pelos objetivos. E faça de coração aberto, com muita vontade. Tudo para acontecer tem que ter uma entrega, tem que ter um preço. E tudo na vida tem um preço para a gente conseguir. Gostei muito de ter vindo aqui falar com todos vocês e para mim é uma alegria muito grande. E eu continuo trabalhando, hein? Eu trabalho em escola, eu trabalho na Vila Olímpica também, trabalho na associação. Trabalho não, gente. Eu me divirto. Porque você trabalhar no que você gosta é uma diversão. Não cansa nem enjoa. Isso. Quero agradecer, Rogério, de coração. E essa, gente, é a história de Rogério Arapiraca, um técnico olímpico.